Aleluia. Estamos na igreja da Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, 1, versículo 10, 11 e 12. Aleluia, Jesus. Esse ano, nós estamos nessa quarto ano, o ano apostólico Salomão, o ano da sabedoria e da prosperidade. Vamos ao tema. Sendo assim, dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar a nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar a este grande povo? Então Deus afirmou Salomão, disse que precisamente este é o desejo do teu coração, e não rogaste por riqueza, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos. Tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituiu rei. Receberás sabedoria e conhecimento, e também te darei riqueza, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem e luz algum possuirá depois de ti. Aleluia, né? Na hora que o pastor mandou para mim, eu comecei a meditar nessa palavra, que muitas vezes nós se perdemos, no nosso dia a dia também, por não pedir sabedoria ao Senhor, não pedir discernimento ao Senhor, Muitas vezes nós quebramos, vamos dizer assim, até a cara, com todo respeito, de nós não sabermos, de perguntar para o Senhor se é a vontade de Deus, se é a vontade de Cristo. Mas Salomão, ele foi um homem, que ele perguntou, Deus perguntou para ele o que ele queria. Ele falou que queria sabedoria. Irmãos, será que nós pediríamos para o Senhor, nos tempos de hoje, que o inimigo tem afrontado nós constantemente? Muitas vezes queremos até esfregar para as pessoas como a gente está. Será que nós temos que ter sabedoria que Salomão teve de pedir para o Senhor? Que nós podemos aprender com Salomão hoje, de sabedoria em cada passo que nós dermos, mesmo que seja passo simples, mas se nós sabemos, nós pedimos sabedoria, discernimento. As pessoas vão até falar para a gente, mas você é doida. Mas com Cristo, Deus, Ele nos honra, Ele nos protege, Ele nos liberta, e dá honra para nós, assim como deu para Salomão. Amém? Vamos se levantar de pé em nome de Jesus. Abre teu coração nesta noite. Eu não sei como você chegou até aqui, mas o Senhor te conhece, o teu detalhe e o teu levantar. Neste momento, irmãos, por uns segundos, esse 1h30 na presença do Senhor, que nós adoramos com o coração aberto, com o coração prostrado na presença de Deus, porque muitos queriam estar no nosso lugar e muitos não têm mais chance hoje de estar na presença do Senhor. Feche teus olhos, clama ao Senhor, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, aquilo que você tem afligido a tua alma, conta para Jesus, porque muitas vezes nós contamos para o homem e o homem não vai entender. Este é o momento que você está prostrado na presença do Senhor. Fala para o Senhor ter sabedoria para lidar com os processos do dia a dia. A luta tem sido árdua, Jesus, mas visita, Pai, cada coração nesta noite. Senhor, visita cada um, Senhor, muitas vezes com o coração triste, Senhor, com o coração arrebentado, Pai. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que vê, que esquadrilha corações. O Senhor é um Deus, Pai, que conhece cada um de nós.
Senhor Jesus, que maravilha. Já começamos a entender o propósito de Deus, né? Deus, ele tinha me dado um momento de oferta, o momento em que o Senhor chega no templo e tira os cambistas, tira aqueles que estavam negociando o templo, e falou comigo o primeiro louvor, que fala de tirar coisas do lugar, sabe? Então, quando Jesus chega, irmão, ele vai tirando coisas que ele quer do lugar, sabe? Você deu legalidade para Jesus entrar? Você deu legalidade para Jesus entrar? Amém? Então ele vai mudar algumas coisas aí. E deixa ele mudar, porque é o propósito dele na minha vida e na sua. Para a gente se firmar dentro do propósito dele. Marcos 11, versículo 17. As Escrituras declaram: meu templo será chamado de casa de oração para todas as nações. Novamente, meu templo, eu estou falando a parte B aqui, tá? Meu templo será chamado a casa de oração para todas as nações. Jesus, ele se deparou com pessoas usando o lugar da adoração. Entenda aqui comigo. Jesus, ele começa a entrar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde Deus falou que a presença dele está. É o lugar onde o Senhor Jesus vai vir na segunda vinda. E na primeira vinda foi o lugar onde ele morreu. E nessa primeira vinda ele vai para Jerusalém, e ali ele vê o templo. E pessoas no templo sem um relacionamento. E hoje nós estamos nas reuniões, a gente está adorando a Deus. E o Senhor, ele quer tirar todo tipo de barganha entre eu e você com Ele. Quando você chega nesse lugar e toma esse lugar, um lugar de oração, um lugar de relacionamento, para querer coisa própria, você está fazendo como esses homens, usando o lugar de relacionamento. E aí Jesus, ele vai falar mais claro, que ele fala que é povinho de ladrões. Então ele fala que é um lugar em que ali eu estou para benefício próprio. Mas quando a gente está aqui, irmãos, o lugar é lugar de conexão. Barganha é uma coisa, conexão é outra. E aí você vai ter que estar apto a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente relaciona por barganha, eu já estou com uma ideia formada no meu coração. Eu já tenho um propósito em que eu quero chegar naquele lugar. Então, se a música não está do jeito que eu quero, se a irmã ou o irmão não me cumprimentou do jeito que eu esperava, ou se Deus em mais um culto me deu o que eu quero, eu estou sendo frustrado, eu estou sendo afetado. Mas quando eu estou nesse lugar para conexão, é outra coisa. Porque não vem segundo eu, mas segundo Ele. Mas vem segundo o propósito dele. E aí eu estou declarando: Senhor, tire as coisas do lugar. Senhor, tudo que não está no lugar do jeito que o Senhor quer, tira. E não dá eu ir falar: Senhor, coloca. Quem está entendendo? E você falar: Senhor, tira ou coloca o que o Senhor quer, não o que eu quero. Quem está entendendo? Irmãos, aqui eu estou falando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui o próprio Jesus está falando da vontade dele. E quando a vontade dele não está sendo estabelecida na minha vida e na sua, ele se volta com a sua ira. E aí ele tira tudo, né? A gente vê essa cena, e pessoas até vendo essa cena e falam: nossa, mas Jesus pecou. Irmãos,
Não. Jesus, ele é Deus de justiça. Então ele cumpre a sua justiça. E aí há um coração que só se abre para a justiça de Deus entrar. Você quer Jesus entrando na sua vida, né? Então ele vai entrar também com a sua justiça na minha vida e na sua. Aleluia? Esse momento de oferta é um momento que muitos às vezes têm e colocam o dízimo como algo de barganha, mas é a gente declarando como algo de gratidão, Senhor. Eu sou grato por tudo que o Senhor me deu. Eu tenho suor, eu tenho o meu trabalho, chegou até mim aqui, eu estou dando com gratidão. Aleluia? Então que nós possamos se mover com gratidão em relacionamento ao Senhor. Você que trouxe o seu dízimo à sua oferta, levante suas mãos, a diaconisa Denise vai até você. Louvado seja Deus. E eu, nesse meio tempo, a diaconisa Denise está vendo aqui, eu quero agradecer ao Senhor pela presença das nossas irmãs e o nosso irmão Murilo lá de Guaracinga. Que felicidade estar junto com vocês, estar junto com o meu amigo, meu irmão, pastor Douglas. Louvado seja Deus. E junto com a amada igreja, meus irmãos. Louva a Deus por cada um. E como a gente vai receber os nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E volte. Aleluia, para o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos, que abençoe pela vida dele. E os meus dois queridos aqui também que veio hoje, o irmão do William e seu amigo, aleluia. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe, tá? Esquecendo, desculpa, tá? Deus abençoe, bem? Vamos lá, vamos orar em nome do Senhor Jesus por esse momento. Feche seus olhos em nome de Jesus, Senhor. Esse momento é um momento de ser grato, Pai. O templo é um lugar de ser grato, Pai. Aquele lugar é lugar de gratidão, lugar de comunhão, lugar de relacionamento. Senhor Deus, que o Senhor ajude, Pai, a cada um de nós a ofertarmos, Senhor, segundo o Senhor propôs no nosso coração, com amor e de gratidão, Senhor, Pai. Não por barganha, não para receber de volta. Senhor, cumprir a palavra em que Salomão fala, lançando o pão sobre as águas. E se vier de novo, louvado seja Deus. E se não vir, louvado seja Deus, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Você que gostou de sofrer, vai daqui no lugar do pilar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem libertar. Espírito Santo, Espírito Santo. Vocês esqueceram? Eu sou tua casa, tua sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Muitas coisas, adoro o nome do Senhor, a vocês colocar de pé em nome de Jesus. A gente está recebendo o preletor nesse momento, pastor Douglas. Salve e glória do Senhor está aqui com a gente. E eu convido você a estar intercedendo junto comigo nesse momento, em nome de Jesus. Ao servo do Senhor, louvado seja Deus. Vamos orar junto comigo. Levante suas mãos aqui comigo. Vamos interceder. Comece a orar comigo em nome de Jesus. Pai, até que o Senhor tenha me sustentado, Pai. Senhor, o Senhor tem me escolhido para essa hora. Senhor, se cada um tem a idade que tem, nasceu, Senhor Jesus, em um contexto específico, Senhor meu Deus, para essa hora, Pai. Senhor, o Senhor escolheu para essa hora, para esse momento de edificação. E até aqui o Senhor escolheu esse momento, eu creio nisso, Pai. Que o Senhor estabeleceu, Senhor Jesus, que o seu Filho está aqui. Que o Senhor o conduza, Pai, para nos edificar, Pai. Transmitindo os dons, Senhor Jesus, para a edificação da igreja. Senhor, através do Espírito
Santo que está sobre a vida dele, pela liberdade, ousadia, Pai, pelo louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Aplaudindo o nome do Senhor. Pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Que alegria estar com vocês. E mais feliz do que eu é Jesus. E nós estamos reunidos no nome dele. Por mim, o culto já tinha acabado. Como que é o nome da irmã que fez a introdução, o início? Bom? Denise. A irmã quebrou tudo. Aleluia. Acabou com tudo. Já mandou nós para casa por amor de Deus, tá vendo? Aí vem o pastor Léo e termina com o resto. O que eu vou fazer aqui em cima aqui? É complicado, né? Assumir uma responsabilidade dessa. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu agradeço a Deus pela vida do Leonardo, meu amigo. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui. Sabe uma coisa interessante do reino de Deus? É que a gente consegue ver vários rostos que a gente já conhece, mas que muito tempo a gente não se encontra, né? E acaba aqui se encontrando aqui, olha que beleza, né? E eu fico muito feliz com isso, porque o reino de Deus é literalmente isso, a unificação. E quando o Léo mandou para mim a mensagem dizendo se eu queria estar aqui com vocês, logicamente que meu coração se encheu de alegria, porque é maravilhoso a gente compartilhar a palavra do Senhor, amém? Mas hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito do caráter de Jesus em nós. Repita comigo, imitando a Cristo. Isso. E olha que maravilha. Ano apostólico de Salomão, o ano da sabedoria e da prosperidade. Repita comigo, sabedoria. Prosperidade. Eu vim trazer para vocês hoje a resposta para essas duas palavras na vida de cada um de vocês. Amém? Sabe por quê, meus amados irmãos? A sabedoria muitas vezes não tem a ver com aquilo que a gente imagina. E a prosperidade também muitas vezes não tem a ver com a parte financeira que a gente pensa. Amém? Muitas vezes a sabedoria está em saber escolher o lugar que nós estamos inseridos para ali disseminar a palavra do Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Muitas vezes a prosperidade não tem a ver com o nosso banco cheio de dinheiro, mas sim com a vida em abundância com Cristo Jesus. Isso é aquilo que realmente tem que motivar os nossos corações. Nós estamos sendo influenciados por muitas coisas nos últimos dias. Muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm nos levado para longe de Deus, porque tudo tira o nosso foco, tudo nos afasta da presença do Senhor. Nós vemos as redes sociais colocando, bombardeando nossa mente com um monte de coisa. Nós vemos Facebook, Instagram, nós vemos pessoas que são influentes, levando a gente a pensar em coisas que não era para a gente estar pensando. Tudo por um único motivo. Nós estamos esquecendo de quem é Jesus em nossas vidas. Estamos acabando sendo influenciados pela vontade do mundo. E isso, meus amados irmãos, acaba liberando um abismo dentro de nós com Deus. Isso faz com que a gente se afaste da presença dele, faz com que a gente tenha dificuldade de viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, assim como o pastor Leonardo acabou de dizer aqui. Ah, pastor, mas tudo que o senhor está falando eu já sei. E é justamente por isso que eu estou aqui. Porque tudo que eu vim falar aqui para você é algo que você e eu já sabemos. O único problema é que muitas vezes deixamos de fazer. E o problema da igreja no Brasil não é que ela não conhece a Jesus Cristo. O problema da igreja no Brasil é que ela negocia em estar na presença de Jesus. Tudo nos leva a fazer a nossa vontade, mas nunca a vontade de Deus. Você já reparou isso? Você já reparou que quando você tem que tomar uma decisão que agrada ao seu coração, você às vezes até ora, amém? Só que sabe o que acontece? Você toma a iniciativa por vontade própria, nem espera a resposta de Deus. E tudo isso acontece por um único motivo: falta mais de Jesus dentro de nós. Falta mais Jesus dentro de mim e dentro de você. O ano passado, eu passei literalmente pelo Vale da Morte. Sofri um acidente. E esse acidente me deixou bem perto da morte. Eu costumo dizer, os médicos que
fizeram cirurgia em mim, 4 médicos, 2 ortopedistas e 2 neurologistas. E eles disseram o seguinte para mim: não sei porque você está vivo e não sei como você está vivo. E eu disse: eu estou vivo porque eu tenho um propósito na terra. E eu sei porque eu estou vivo, porque o Espírito Santo habita em mim. Enquanto esse propósito não for cumprido, jamais serei levado aos céus. Isso é convicção, meus amados irmãos. E estou dizendo isso para vocês por um único motivo. Porque Deus tinha agendado essa data, esse momento e esse dia para trazer essa palavra ao coração de cada um de vocês. A primeira coisa que precisamos entender é que precisamos de parar de ser influenciados por tudo aquilo que está à nossa volta. Isso tem enfraquecido quem nós somos, enfraquecido a nossa identidade e principalmente enfraquecido nosso relacionamento com Jesus Cristo. Só que eu vim falar de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu quero ler com você um texto, você que a sua Bíblia, abra aí comigo, Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11. É um texto bastante conhecido, mas aqui nós tiraremos a base para tudo aquilo que Deus vai fazer essa noite na minha vida e na sua. Amém? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apagar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, que o Senhor venha agora trazer entendimento e clareza da sua palavra sobre nossas vidas. E nós saímos aqui hoje, Senhor, convictos, ó Pai, que somos literalmente imitadores de Jesus, Pai. E literalmente com a resposta, Senhor, de que o Senhor se faz presente em nossas vidas. E que a partir de hoje, coisas começarão a mudar, coisas começarão a fazer sentido, respostas começarão a chegar. Muitas respostas não de acordo com o nosso coração, mas sim de acordo com a nossa vontade. Então que o Senhor opere o seu querer e o seu realizar neste ambiente, o seu querer e o seu realizar no coração de cada um, para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, aqui nós vemos literalmente Paulo falando para a igreja de Filipe sobre Jesus, sobre a humildade de Jesus, sobre o amor sacrificial, sobre a obediência de Jesus. Porque muitas vezes esquecemos que Jesus, mesmo sendo um homem aqui na terra, ele ainda era Deus encarnado. Ele não precisava de passar nada do que ele passou, ele não precisava sofrer nada do que ele sofreu por mim e por você. Mas uma coisa estava anelada a Cristo: o caráter de Deus. E o caráter de Deus fez com que Cristo entendesse e obedecesse, e se colocasse em posição não de rei, mas de servo, se colocasse em posição não de grandeza, mas sim de humildade. E por que eu estou falando isso para vocês, meus amados irmãos? Porque hoje precisamos sair daqui entendidos que o nosso coração precisa queimar o mesmo caráter de Cristo, assim como queimou o caráter de Deus da vida dele aqui na terra. 33 anos de Deus, 3 anos de Jesus aqui na terra, 3 anos de ministério, o suficiente para mudar a história da humanidade, para salvar a minha vida e a sua, mesmo sabendo que eu e você somos imerecedores da graça de Deus. Mas o mais interessante é que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, escolheu a minha vida e a sua vida, para que nós pudéssemos viver diante da graça
abundante misericórdia do Senhor para comigo e para com você. E se isso não motiva você a se parecer com Jesus todos os dias, algo está errado dentro de você. Existe alguma coisa quebrada dentro de você. Existe uma indiferença que deixa você a não sentir e a não persistir diante do caráter de Cristo. Porque Cristo quer te mudar, Cristo quer me mudar, dia após dia, porque a palavra do Senhor diz que a minha mudança e a sua mudança, ela acontece de glória em glória. Ou seja, cada alvorecer, cada amanhecer, Cristo está me mudando, está mudando a sua vida, Cristo está mudando a minha situação, está mudando a sua situação. Porque Cristo, Ele tem prazer em fazer aquilo que Ele quer para abençoar os filhos dEle. Meus amados irmãos, eu queria sim trazer para vocês um culto de muitos milagres. Eu queria trazer sim para vocês um culto de muitas bênçãos. Mas se nós não entendermos que a maior bênção foi há 2000 anos atrás, através da cruz de Jesus, o sacrifício dele, o sangue dele derramado por mim e por você, jamais vamos atingir tudo aquilo que nós desejamos. Porque é querer de Deus e realizar é dele. Mas Jesus já fez por mim, já fez por você. Nós precisamos entender que a gratidão é o princípio do caráter de Cristo. Porque quando eu e você somos gratos, vivemos sim o extraordinário. Porque viver o extraordinário não tem a ver com a grandeza dos olhos humanos, mas tem a ver em ser aceito por quem Deus é. E isso é maravilhoso. Porque quando eu e você é aceito por Cristo Jesus, meus amados irmãos, a atmosfera começa a mudar a nossa vida. Mas sabe uma coisa interessante? Eu e o pastor Leonardo estavam conversando aqui no início sobre que muitas vezes o profeta não é valorizado no seu próprio lar. Amém? Não é verdade? Somos mudados por Cristo Jesus, mas muitas vezes não somos valorizados por quem nós somos em Cristo Jesus aos olhos das pessoas. Quem aqui é assim? Quem já sentiu esse peso de ter mudado, de estar buscando mudança, mas ainda assim não ter valor? E a resposta, meus amados irmãos, é só uma. Nós estamos buscando a validação do homem quando Jesus já nos validou. Quando Jesus já nos separou. Nós queremos muitas vezes fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós, quando não tem a ver com o nosso querer, mas tem a ver com a vontade de Deus sobre nós. E é por isso que quanto mais nós imitarmos Jesus, mais as pessoas verão Ele na minha vida e na sua vida. E sabe por que eu digo na minha vida e na sua vida? Porque eu, para estar aqui, eu preciso de estar nessa posição de falar para vocês que quando eu aceitei Jesus, a minha vida literalmente mudou da água para o vinho. Porque eu era um homem fraco, um homem desonesto, um homem injusto, um homem que praticava o mal, um homem que merecia literalmente que a terra se abrisse e eu fosse comido por ela. Mas Jesus viu em mim a graça, e através da graça de Jesus eu estou aqui falando para vocês que se Cristo me mudou, Ele pode mudar a sua vida. Porque não importa, meus amados irmãos, como as pessoas te enxergam, não importa como elas te acusam, não importa como elas veem o passado em você, mas importa sim aquilo que Cristo já fez em você, a boa obra que já iniciou em você e como você está permanecendo na presença dEle. Porque é isso que faz a diferença. Outra coisa do caráter de Cristo, meus amados irmãos, é literalmente a servidão. Servir na igreja é fácil. Mas você já pensou em servir aquele que te machucou profundamente? Já pensou em servir aquele que te causou um dano tão terrível que você não consegue nem olhar para aquela pessoa e Jesus olha para você e fala assim: mas você precisa o amar assim como eu te amo. Porque quando nós estamos reunidos no corpo de Cristo é muito fácil amarmos uns aos outros. O problema é que quando muitas vezes saímos da porta para fora, nós esquecemos do caráter de Cristo que habita em nós e vivemos da nossa forma. E machucamos pessoas, e ferimos pessoas, ao invés de levar a cura que Cristo fez em nós. Meus amados irmãos, é necessário que nós saímos aqui hoje convictos de que Jesus Cristo iniciou uma boa obra e que essa obra não é perdida. Ao Ele escolher você, ao Ele nos escolher, Ele nos separou para uma coisa maravilhosa, que é saquear o inferno, levar o máximo de pessoas para a eternidade junto conosco.
esperava. Pode ser que muitas vezes você não teve aquele prazer de estar aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou começando no ministério. E quando eu estava sentado ali, uma coisa mais forte do que eu tomou meu coração, eu tive vontade de chorar. Uma alegria encheu meu coração e eu tive vontade de pular. Porque na igreja onde nós estamos como pastor, e cuidando de pessoas, cuidando da ovelha de Cristo, nós ainda não temos alguém para tocar. Nós ainda não temos alguém para cantar. Lá nós cantamos as músicas do YouTube. Colocamos lá e adoramos ao Senhor, porque adorar não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a situação, não tem a ver com a posição, mas tem a ver com o coração. Mas vocês têm noção de quão grande vocês estão já no caminho do Senhor? Tem noção do quão grande vocês estão como igreja do Senhor? Vocês têm alguém para tocar. Vocês têm alguém para adorar. Então, toque. Então, adore. Então, faça a vontade do Senhor. Mas quando sair daqui, sejam pequenos cristos lá fora, porque essa é a nossa missão. Se humilhem diante daqueles que quebrantaram vocês. Sirvam aqueles que fazem mal para vocês. Não faça parte daquilo que afasta vocês de Deus, mas pelo contrário, tragam as pessoas que precisam de Jesus para perto de vocês e mostrem o verdadeiro caminho que é de quem tem o caráter de Cristo enraizado no coração dele. Meus amados irmãos, é maravilhoso o que Cristo pode fazer. É maravilhoso o que Cristo pode fazer quando você se dispõe a fazer a vontade dele. Só que agora tem uma palavra que para mim é a palavra mais difícil do caráter de Deus, em Jesus. Repita comigo: obediência. Porque obedecer é melhor que sacrificar, amém? Só que essa frase ela virou um jargão nosso. Só que nós não sacrificamos nada e também não obedecemos nada. Porque temos dificuldade de fazer a vontade de Deus. Temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Temos dificuldade de obedecer aquilo que foi colocado em minha mão e na sua mão. Você quer ver uma coisa que eu quero perguntar para vocês aqui? Eu quero que você seja sincero perguntando uma das suas mãos. Quem aqui já recebeu uma profecia de Deus para a sua vida? Levanta sua mão. Amém. Pode baixar. Quero fazer outra pergunta. De vocês que levantaram a mão, qual profecia que se cumpriu? Glória a Deus. Segundo, terceiro, quem aqui correu atrás dessa promessa? Glória a Deus. Porque a maior dificuldade de você receber algo que foi lançado sobre a sua vida é você ter coragem para correr atrás dela. Nós não temos essa capacidade. Sabe por quê? Porque nós queremos tudo na nossa vez, tudo no nosso colo, tudo de jeito muito fácil. E as coisas de Deus são lançadas para nós. Porque toda a sorte de Deus já estão onde? Nas regiões celestiais. Só que para acessar as regiões celestiais é necessário que você tenha o caráter de Cristo. É necessário que você tenha uma vida de oração. É necessário que você tenha uma vida de relacionamento com Deus. E se isso não acontece na sua vida, possivelmente você vai fracassar em toda a promessa que foi lançada para você. Quer ser próximo, meus irmãos? Seja como Cristo. Quer ter sabedoria? Seja como Cristo. Quer ter uma vida abundante? Seja como Cristo. Imite Ele ao acordar, imite Ele ao dormir, imite Ele ao orar, imite Ele ao falar, imite Ele ao executar qualquer tarefa que você fizer, porque isso vai fazer uma diferença na sua vida, vai fazer uma diferença em quem você é. Ah, pastor, mas é tão difícil. Quando eu estava no leito do hospital, quase morrendo, tinha um homem do lado. Eu olhei para o lado e ele estava bem pior que eu. Só que tinha uma diferença entre eu e aquele homem. Que desde quando eu fui socorrido no lugar onde eu machuquei ela, eu lembrei de uma coisa só. Repita comigo: em tudo, dai graças. Eu tinha acabado de cortar meu braço, quase amputando o braço. Eu lembrei: Senhor, muito obrigado porque eu acabei de cortar o braço. Senhor, eu ouvi um carro encostado
você vai morrer. Sabe o que eu falei para ela? Hoje não é o dia da minha morte, porque Deus colocou você na minha vida. E logo em seguida aquilo foi estancando meu sangue, foi liberando tudo aquilo que está acontecendo. Eu olhei pro meu braço e ficando cinza. Eu acho que você veio olhar em mim, né? Eu ficando cinza, aquele negócio doido, de repente, chegou outro médico. Você vai morrer. Eu olhei para ele assim e falei, não, doutor, eu não vou morrer. Porque eu cortei meu braço e eu agradeci a Deus. Quando eu agradeci a Deus porque eu cortei meu braço, ele enviou um homem para me conduzir até o hospital. Quando eu cheguei aqui, a médica do pronto-socorro disse para mim que eu iria morrer. Eu falei, não, porque eu tinha enviado ela. E agora o senhor está falando que eu vou morrer. Então eu vou dizer para o senhor vai salvar a minha vida. E aí ele enviará mais 3, porque daqui eu só saio com vida. Eu não aceito a morte, porque o Espírito de Deus habita em mim. E eu ainda vou testemunhar o quanto Deus é grande e fiel na minha vida. Obrigado, Jesus. Meia-noite e meia. Cheguei no quarto. E eu lembrei daquele homem que estava gritando de dor do meu lado. E ele faleceu. Mas em nenhum momento eu vi aquele homem da graça de Deus. Só que acontece isso na minha vida e na sua vida. Todos os dias nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Todos os dias esquecemos de agradecer a Deus por Ele ter nos acordado. Todos os dias esquecemos de agradecer a Deus por Ele colocar a nossa cabeça no travesseiro. Todos os dias esquecemos de agradecer a Deus por causa de um prato de comida que a gente come, enquanto tem pessoas que não comem nada durante o dia. Só que sabe o que o caráter de Cristo faz com a gente? Ele molda a nossa forma de ser. Ele molda a nossa forma de pensar. Ele faz questão de, através do Espírito Santo, nos lembrar o quanto nós somos gratos pela vida, o quanto nós somos gratos por servir a Ele, o quanto nós somos gratos por fazer a vontade dEle, para agradar quem Ele é. E a resposta, meus irmãos, para um ano de sabedoria e para um ano de prosperidade é: imite a Cristo todos os dias da sua vida. Porque isso é a maior resposta que você pode ter dos céus para a sua vida. Seja como Cristo. Eu não sei se você acompanha a internet, mas uma pancada de gente que manda uns vídeos loucos para mim comentar. Se vocês olharem no meu Instagram lá, não tem nada, eu não posto nada. Eu só posto coisa da igreja. Só que uma coisa interessante é que as pessoas mandam, porque a gente posta coisa da igreja, né? Então o pessoal manda para a gente comentar, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Vocês ouviram falar de uma música chamada Way? Quem ouviu falar disso aí? Quem ouviu é triste. Quem não ouviu, glória a Deus, não vai nem atrás, porque vai perder tempo. Mas sabe qual é a maior tristeza para nós que ouvimos e vamos saber o que está acontecendo? É que a igreja está trocando a presença de Deus pela presença de orixás. A igreja está trocando a presença de Deus pela vontade das coisas do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão perdidas em quem elas são, elas perderam tanta identidade, que elas não vêm mais para a igreja para buscar a Jesus, elas vêm para a igreja para ser agradadas. Quando na verdade, meus amados irmãos, o único lugar que era nós estarmos de joelho diante de Deus era nesse lugar. Porque muitas vezes nós esquecemos de ajoelhar em casa, esquecemos de adorar em casa, esquecemos de fazer muitas coisas em casa. Mas o único lugar que é para a gente buscar o Senhor, sabendo que esse é o lugar que nós vamos encontrar Ele definitivamente, a gente está negociando com Satanás e trazendo as coisas do mundo para dentro da nossa casa. Esse é um lugar de adoração. Esse é um lugar santo. Estar aqui hoje, em cima desse altar, onde eu não presido, onde eu não prego, eu tive que jejuar, porque eu não sei a unção que está aqui, e pode ser que essa unção que está sobre esse lugar é mais forte do que aquilo que Deus colocou em mim. Pode ser que Deus me presenteie hoje com coisas novas em cima desse altar, mas eu preciso estar preparado, porque um servo de Deus jamais corre da guerra. Meus amados irmãos, vamos parar de negociar com as coisas do mundo. Vamos começar a imitar a Cristo urgentemente. Isso é um clamor para a minha vida e para a sua vida, pelo amor de Deus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que vocês verão coisas novas a partir do momento que vocês começarem a imitar a Jesus Cristo. Imite a Jesus. Imite a Jesus. Imite a Jesus. Essa é a palavra. Porque isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nós cantamos. Bom grande é meu Deus. Cantarei bom grande é meu Deus. Bom grande é meu Deus. Vamos lá? Bom grande é meu Deus. Bom grande é meu Deus. Bom grande é meu Deus. Sabe qual é o problema dessa música? Essa música ela tem um problema, sabia disso? É que às vezes Deus do meu coração e do seu coração não é problema dessa música. Esse é o problema. Eu sou sua casa. Não é? Essa música é linda. Mas somos casa de Deus. Somos casa dele naquilo que nós estamos fazendo. As nossas escolhas têm nos feito casa de Deus. Os nossos pecados têm sido mortificados pelo jejum, pela oração, ou os nossos pecados têm sido fortalecidos por aquilo que a gente tem ingerido lá fora? Meus amados, nós precisamos sair daqui hoje gritando Cristo, urgentemente. A última vez que eu vim aqui, faz mais ou menos 1 ano e 4 meses. A minha filha já estava com 1 ano, minha esposa estava grávida. Quando eu vim aqui. Sabe uma coisa interessante? Lembra que eu falei no começo? Que às vezes o profeta não tem o nosso próprio casa? O Léo quebrou esse ciclo em nome de Jesus. Porque eu sou de promissão. Eu nasci aqui. Nós crescemos juntos. Caminhamos juntos. Eu vivi coisas horríveis. O Léo viu coisas horríveis. E onde nós estamos hoje? Nos pés do Senhor Jesus Cristo. Imitando Ele dia após dia. Sabendo que mesmo nas dificuldades, Cristo está conosco. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Cristo está conosco. Mesmo quando a gente acha que não tem mais ninguém para nos escutarmos, Cristo está conosco. Isso, meus amados irmãos, não tem preço. Aleluia. Sabe uma coisa interessante? Um dia eu pedi para Deus poder pregar para o povo da cidade de Promissão. E já é a segunda vez que eu prego para o povo da cidade de Promissão. Sem que seja na igreja local onde eu estou. E sabe como isso é grandioso? Porque alguns de vocês já me viram, e eu também já vi alguns de vocês. Alguns de vocês pode ser que já ouviu falar sobre mim. Alguns de vocês já devem ter ouvido coisas horríveis de mim, sim ou não, não sei. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: que aquele que falou de mim não me conhece quem eu sou hoje. Porque hoje eu não sou mais o Douglas, que era conhecido como Jason. Hoje eu sou o Douglas Duque da Silva, aquele nome que Deus me colocou desde quando eu nasci, aquele que foi escolhido para pregar o Evangelho, aquele que levantou da água do batismo com 12 anos de idade, que foi selado para ser pastor, e hoje eu estou pastor, cuidando do rebanho de Jesus, porque Ele me salvou. E Ele salvou você. Eu cresci em uma casa de prostituição, cresci num ambiente cheio de droga, mas nós estamos aqui, pregando o Evangelho, porque quem acusa o nosso passado é Satanás, mas Deus aponta o nosso futuro. E sabe qual é o nosso futuro? É o futuro de sabedoria e prosperidade. Esse é o nosso futuro, esse é o seu futuro. Só que eu quero deixar mais uma chave para vocês. E essa chave está em Gálatas, capítulo 5. Do 22 ao 26. Existe um debate dentro da igreja.
Gálatas, capítulo 5, do 22 ao versículo 26. Existe um debate cruel dentro da igreja. E só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. Quem já ouviu isso? E quem não fala em línguas? Hã? E quem não fala em línguas não é batizado pelo Espírito Santo? Mas a palavra do Senhor fala que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Porque só o Espírito Santo pode convencer a gente do nosso pecado, da justiça e do juízo. Se só o Espírito Santo pode fazer isso, não quer dizer o quê? Que aquele que declara que Jesus é o seu Senhor, ele está cheio do Espírito Santo, amém? E agora vamos a fundo no caráter de Cristo. Lá diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Sabe o que é ser cheio do Espírito? É carregar o fruto do Espírito Santo dentro de você. É ser amado, é ter benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o caráter de Cristo dentro de nós. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é estar derramando o poder do Espírito Santo. É no meio da guerra você ser pacífico. É no meio da tristeza você ter alegria. É quando o pecado chegar na sua porta, naquele pecado que você não aguenta, você fala assim: não, porque isso não me pertence mais. Isso chama-se domínio próprio. É você dizendo para o diabo: Satanás, você perdeu, porque a vida não tinha o Espírito Santo. Ele escolheu. Imite a Cristo. Imite a Cristo até o último dia da sua vida. Imite a Cristo até quando você estiver sozinho. Porque na Bíblia nós vemos como Jesus estava sozinho. O que ele estava fazendo? Falando com Deus. Ele estava orando. Ore sem cessar. Busque a Ele. Se tem dificuldade de jejuar, vou dar uma estratégia para vocês. Quem tem dificuldade de jejuar? É difícil jejuar? É, não é? Então você vai fazer o seguinte: separa 1 hora do seu dia. 1 hora. Nessa 1 hora, você vai entrar dentro do seu quarto. Vai pegar a sua Bíblia. Vai ler somente um capítulo da Bíblia, independente, qual que seja. Ora a Deus, fala: Senhor, dá um capítulo da Bíblia para mim ler. Você vai ler essa palavra. Depois você vai fazer? Meditar nela, pensar sobre o que ela está dizendo. E orar durante essa 1 hora, sem beber água, sem comer nada, sem sair do quarto. Pronto, você está jejuando. Acabou 1 hora? Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego o meu jejum. Muito obrigado porque eu consegui. Daqui a uma semana, 1h10. Daqui a 2 semanas, 1h20. Daqui a 3 semanas, 1h40. Daqui a 1 mês, 1 dia. Daqui a 3 meses, 24 horas e alguns minutos. E assim vai indo. E assim você vai construindo um relacionamento. Você vai construindo poderio. Você vai ser empoderado, ser fortificado. Vai matando a sua carne, vai deixando que as coisas do velho homem fiquem para trás, e você começa a ver o novo do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Nessa igreja, vocês estão sendo cuidados. Alguns aqui eu conheço de outra igreja, amém? Mas começaram a ser cuidados nesse lugar. Léo, Deus está te usando. Aqui é um lugar de cuidado. Aqui é um lugar de estadia. Aqui é um lugar de lançamento. Eu vim para lançar uma palavra profética aqui. Eu profetizo, Léo, sobre a sua vida, sobre esse rebanho, que será derramada uma unção de poder do Espírito Santo, onde pessoas daqui conhecerão nações, conhecerão reinos e serão separadores de água desse mundo. Receba isso em nome de Jesus.
Eu tenho certeza que essa palavra quebrou no coração de alguém. Se essa palavra quebrou no coração de alguém, não precisa dizer nada. Só busque, corra pela promessa. Porque a palavra profética só acontece dela quando nós temos fé e corremos atrás do que Deus nossas mãos. Meus amados irmãos, e para a gente encerrar, eu quero dizer a única frase que ecoou nessa palavra: imite a Cristo. Só isso. Imite a Cristo. E que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra realmente impacte o seu coração. E daqui para frente, você nunca mais vai da mesma forma. Amém? Deus abençoe e nós estamos com a Jesus. Amém. Muito obrigado aqui. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso, né? Quem recebeu essa palavra do Senhor aqui? E que assim seja na nossa vida, né? Que a gente possa ter o poder do Senhor para sair daqui e fazer tudo que a gente recebeu hoje, né? Tudo. Porque essa é a verdadeira prosperidade na nossa vida. Às vezes a gente quer algo mastigado, né? Algo fácil, né? E a gente pensa que é só a gente receber. E da mesma maneira Deus vai fazer de você um robô. E aí você vai indo igual um robô para aquilo que Deus quer, mas não é isso. A gente precisa ser intencional. Seja intencional. É coisas que a gente sabe. E Cristo, como Paulo falou, né, na mensagem, não seja como Eva, que foi enganada. E aí Paulo está falando em outro contexto, ele está falando assim, ó, pela astúcia de pessoas que vão levar longe da simplicidade de Cristo. Simplicidade do Evangelho. É simples, mas é profundo. Caia na profundidade do Evangelho. Posso colocar de pé? E eu quero que você seja intencional. Em todos os anos, quando a gente faz esse ato profético, é para não só que as bênçãos, né? A gente fala muito daquele versículo, e as bênçãos te acompanharão, né? Mas da gente declarar que nós sejamos intencionais. Todas as vezes a gente declara isso, que nós sejamos voltados a se derramar dentro da vontade do Senhor. E para isso acontecer, irmãos, temos que ter somente uma coisa: o coração apto a ouvir a voz de Deus. O coração apto a falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Foi falar do jejum, da oração. É momento que a nossos ouvidos estão cheios de comida, né? E a gente não ouve a voz de Deus, né? Cheio de comida, como que nós vamos ouvir? Mas quando a gente chega a comida, a gente está sendo o quê? Intencional. Porque nós queremos ouvir a sua voz. Tem uma coisa que eu quero ouvir, somente a sua. Porque eu quero viver o propósito do Senhor. Quem quer viver o propósito do Senhor? Irmão de coração. Quem quer viver o propósito do Senhor? E aí o propósito dele é falar assim: anexe a sua vida. Olha aí que eles falam, mas aquele que quer ver a vozinha, anexe a si mesmo. Olha, é difícil, irmãos. Mas o Senhor nesse ano, apóstolo, levanta suas mãos. O Senhor vai te dar graça para você ter prosperidade e sabedoria, irmãos. Sabe para quê? Para alegar você mesmo. Porque a vontade dele é boa. Fala assim: Senhor, cumpra a sua vontade sobre a minha vida. Que eu deixe de lado a minha vontade. Que eu comece a ter sabedoria. E Salomão deixou a vontade dele. E ele começou a ter sabedoria e prosperidade, irmãos.
Senhor, fala assim para o Senhor: Senhor, eu não sei querer, mas o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Olha aí, irmãos. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para a minha casa. Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, Pai, mas o Senhor sabe. Senhor, faça de mim o teu querer. Senhor, faça de mim a tua vontade. Senhor, faça o que é melhor nesse mês de março, abril, maio, julho, agosto. Senhor, o que é melhor para o teu querer na minha vida. E assim o Senhor fala para nós: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança de um lar glorificado, de uma família glorificada. E tudo que você tiver vai ser para a glória de Deus. Tudo que você tiver não vai ser para a sua glória, mas para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um de nós. Se assente no seu assento. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu agradecer meu amigo pastor. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Toda a glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado Deus da sua vida, irmão. Por Deus ser feito e ter feito. E entendendo, né? Nós crescemos juntos. Nós estávamos na transição, foi para cuidar. Deus transmitiu, o Ministério Pastoral está cuidando de pessoas, né? E a primeira vez que ele ministrou em comissão foi aqui na nossa igreja, né? Louvado seja Deus, né, Maria? Louvado seja Deus. Você vê o projeto de Deus? Tinha um projeto lá, a gente se desviando do propósito. Deus se alinhou, nós o propósito, e hoje nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. E tem pessoas que estão do seu lado, que antes estavam assim, né? Às vezes você estava em outro lugar com essa pessoa, e hoje você está aqui servindo e adorando essa pessoa. Louvando e adorando a Deus, perdão. Louvado seja Deus. Maguila, tem algum recado aí? Louvado seja Deus. A Maguila veio aqui, estava com saudade da Maguila. Estava nos dias bons, mas louvado seja Deus está aqui. E a Maguila me comunicou que domingo tem a Santa Ceia, amém? Não falte, é o momento de alegria, a festa do povo de Deus, né? A Santa Ceia. Não esqueça, traga mais um. Vamos estar aqui lembrando do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Os minutinhos que eu deixei vocês aí sentados, né? Eu costumo fazer isso. Senta, levanta. Mas tudo com honra e glória do Senhor. Irmãos, louvar a Deus por seus irmãos, nossos irmãos de Guaiçara, povo lindo, Senhor, que recepciona a gente com muito carinho. Irmãos, isso é o amor de Cristo. Eu vejo o amor de Cristo em vocês, meus irmãos. Louvado seja Deus, povo lindo, ó. Todo mundo vem combinando. Eu falei, e nosso irmão veio logo minha esposa para dançar, dança profética ali. Mas logo eu vou dar a oportunidade para vocês, hein? Está lindo, hein? Louvado seja Deus. Levante as mãos assim, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que seja que todos digam. Todos digam. Esse é o ano apostólico de Salomão, o ano de sabedoria da